Rádio Mateus 6:33, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14 ao versículo 17, né? Que fala a respeito da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Nós cristãos, nós acreditamos que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Nós acreditamos nisso, né? Que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E a própria Bíblia, ela fala da sua importância aqui nesta perícope de 2 Timóteo. A carta é de Paulo escrevendo a Timóteo, né? Então, Paulo está dizendo a Timóteo: olha, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Já naquela época, havia muitas doutrinas, né? Já havia muitas religiões, muitas filosofias. E Timóteo, ele havia aprendido a respeito da palavra de Deus através de sua mãe e sua avó. Quer dizer, desde criança, ele aprendia da palavra de Deus. Olha o versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Então Paulo está alertando a Timóteo: olha, permanece firme no que você aprendeu. Permanece firme. Você vai ouvir muitas coisas, vai ter muitas religiões, muitas doutrinas, muitas filosofias, mas você, Timóteo, permanece firme. Né? Então 15, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, é o desejo de Deus. Deus inspirou seres humanos, né, para escrever os textos sagrados. Não foi psicografia, viu, irmãos? Nenhum desses escritores recebeu lá uma entidade e passou a psicografar. Não foi isso. Houve inspiração, né? Deus falou na consciência dessas pessoas. E elas, através da cultura, do que tinham, que viviam, relatou, escreveu. Por isso que às vezes nós vemos diferença culturais no texto bíblico. Porque foi em média 40 pessoas, num período longo, que escreveram a respeito de Deus, né? Então houveram vários escritores, mas todos eles foram inspirados por Deus. Não é psicografia, viu, irmãos? É inspiração. Meditaram, pensaram, né? E daí escreveram.
Alguns tiveram encontro pessoal, milagre, com Deus, com Jesus Cristo. Outros viveram no mesmo período em que Jesus viveu. Mas todos eles foram inspirados por Deus para fazer o registro bíblico. 16. Olha, toda a escritura é inspirada por Deus e escrita por homens. E é útil para o ensino, né? É útil para a repreensão, né? É útil para a correção e instrução na justiça. Quer dizer, é útil para ensinar, dar uma base de conhecimento, para repreender caso a pessoa tenha conhecimento e esteja infringindo, né? Para corrigir caso a pessoa esteja indo por um caminho diferente da Bíblia, e instruir na justiça, da pessoa fazer o que é correto, ser justo, né? Justiça. E também na justiça divina, quer dizer, saber que só somos justos no aspecto espiritual quando aceitamos a Cristo. E prossegue: para que todo homem de Deus, quer dizer, para que todos aqueles que acreditam no texto bíblico, que acreditam no Deus da Bíblia, seja apto, quer dizer, seja preparado, pronto e plenamente preparado para toda boa obra, para fazer tudo o que é correto, para fazer tudo aquilo que é vontade de Deus. Então, o que nós vemos é que a Bíblia é um conjunto de livros maravilhosos, porque a Bíblia protestante, ela é composta de 66 livros. A Bíblia católica tem 7 livros a mais. Mas por que é diferente, pastor? Na Reforma Protestante, optaram, por volta de 1500, optaram por ficar com os 66 livros. Por quê? Porque eles são mais coerentes entre si. E esses outros 7 livros, na visão da Reforma Protestante, havia uma certa incoerência, além de outras razões, mas basicamente é isso, né? E esse conjunto de livros, né, embora tenha sido escrito por homens, os homens foram escritores, e Deus foi o autor, né? Foi o Espírito Santo que inspirou cada palavra que Deus queria que registrasse. É assim que nós cremos. É assim que nós cremos. A Bíblia contém a revelação de Deus a respeito de si mesmo e de seu plano redentor, né? Dentre os vários tópicos que a Bíblia aborda, está a criação do mundo. Nós somos criacionistas, nós acreditamos que Deus criou, né? Que Deus criou para ter um relacionamento pessoal. Outro tópico também é a queda do homem, ou seja, Deus, ele só pode criar algo perfeito. Deus criou tudo perfeito, mas ele deu ao homem a possibilidade de escolha, né? Porque Deus não criou o robô. Deus, ele deu ao homem a liberdade para amá-lo ou rejeitá-lo. E com a possibilidade de o homem errar, então. E o primeiro casal errou, pecou e quebrou então o padrão original da perfeição de Deus. E isso afetou tanto o ser humano, afetou a natureza e afetou o cosmos, né? A Bíblia, ela registra então a presença, né, a existência de um Deus, o poder desse Deus, e que haverá uma punição pelo pecado, para que haja justiça, né? A Bíblia também relata que esse mesmo Deus, foi ele que, após o pecado, providenciou um Salvador.
ele não abandonou o homem porque pecou, não. Esse Deus, ele se entristeceu, mas ele providenciou um Salvador. Por quê? Porque ele deseja um relacionamento pessoal com o ser humano, né? A Bíblia também, ela fala que haverá um juízo final. Um juízo. Ela fala que toda alma que é resultante do sopro de Deus com a matéria, toda alma é, a partir da criação, ela é imortal. Ela não é eterna porque ela foi criada, né? Mas ela é imortal. E então esse Salvador é para nos salvar da ida para o inferno. Então ou a alma vai morar no inferno ou a alma vai morar no céu, dependendo da escolha. A Bíblia fala que há um juízo final e fala de um rei eterno, do reino eterno. Fala do inferno e fala do reino eterno. A Bíblia, irmãos, ela responde a pergunta sobre o valor do homem, o valor da humanidade. Ela também responde como viver com sabedoria e fala a respeito da existência após a morte. A Bíblia, amados, ela nos diz de onde nós viemos. Ela nos diz quem nós somos e para onde nós vamos. Ou seja, ela responde às grandes questões da humanidade. Filósofos, pensadores, eles ficam meditando, pensando a respeito disso. A Bíblia responde. Basta crer ou não crer na Bíblia, mas ela responde, né? E esse texto aqui, ela fala que todas as partes da Bíblia, da palavra de Deus, são valiosas e estão interconectadas todas. A Bíblia são 66 livros que falam a respeito de uma única pessoa, Jesus Cristo. E do modo que nós temos que viver através dessa pessoa, Jesus Cristo. Como que nós temos que viver, né? Por exemplo, os evangelhos, que é tipo uma biografia de Jesus Cristo, 4 evangelhos, fala a respeito desse Messias, quer dizer, do Messias, o Salvador, que havia sido profetizado no Antigo Testamento. Lá atrás era uma promessa, uma profecia, vai vir um Messias. E o Evangelho registra a vinda desse Messias. Esse Messias, ele é chamado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. E a morte desse Messias, desse Cordeiro, foi a perfeição do cumprimento do sistema sacrificial que havia em Levítico, lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus, porque fala que o salário do pecado é a morte. Então o homem que pecasse teria que morrer. Mas Deus permitiu uma morte substitutiva. Deus permitiu que lá no Antigo Testamento matasse animais com algumas características de perfeição, de inocência, para substituir o pecado do homem. Mas Deus dizia que aquilo era imperfeito, porque haveria o Messias perfeito que morreria por todos. Então, no Antigo Testamento, por mais que houvesse um esforço de buscar um perfeito animal, é impossível, porque o animal é criação. É uma criatura, e toda criatura, depois do pecado, é imperfeito. Aparentemente, o animal lá podia ser perfeito, mas se fosse olhar com lupa, com alguma coisa, ia achar alguma imperfeição nele. Mas Deus aceitava, porque era temporário. E Levítico exigia perfeição. Então, na verdade, a salvação no Antigo Testamento era pela fé ainda, pela confiança e pela graça de Deus. Porque o objeto animal era imperfeito. Ele era imperfeito. Aí, a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, não, esse foi perfeito, porque Jesus viveu, não cometeu pecado, morreu inocente. E era homem. E era o ser humano. Então, só Jesus cumpriu a exigência da morte lá de Levítico, né? Além disso, o evangelho da salvação, pela graça, por meio da fé, é visto em toda a Bíblia.
Em toda a Bíblia, a salvação sempre foi pela graça de Deus, nunca foi pelo esforço do homem. Né? E a primeira vez que nós vemos isso é na história de Abraão, cuja fé que Abraão tinha num Deus invisível. Foi o primeiro ser humano que acreditou num Deus invisível. Foi imputado como justiça, Gênesis 15:6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos foi dada para que nós possamos conhecer o Deus Pai, para que nós possamos entender, saber qual é a vontade. Pastor, qual é a vontade de Deus? Lê a Bíblia. A Bíblia fala qual é a vontade de Deus. Pastor, quem é Deus? Não, leia a Bíblia, você vai ter uma ideia suficiente para saber quem é Deus. Pastor, qual é o caráter de Deus? Leia a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Então a Bíblia, ela nos foi dada um registro para que nós tenhamos essa intimidade, conheçamos esse Deus. Pastor, mas por que foi preciso registrar? Por que teve que registrar? Irmãos, imagina, registrado. Já está essa confusão que você vê aí. Cada um interpreta de um jeito, cada um vê de um jeito, cada um vê do jeito que mais lhe agrada. Você imagina se não fosse escrito, então. Relatado, escrito, registrado, aparece vários se dizendo Deus. Imagina se não fosse registrado. Houve necessidade de registro para que tivesse um mínimo de coerência. O mínimo de coerência. Mas o ser humano, ele resiste, ele deturpa, ele faz conforme a vontade dele. A verdade é que cada ser humano quer ter um Deus particular. Não, mas nós temos que crer no Deus da Bíblia. Por isso é preciso que nós conheçamos a Bíblia, irmãos, para não ser enganado, pô. Nós estamos em 2020, ser enganado, sendo que nós temos o texto bíblico a dispor, é porque quer ser enganado. É porque quer ser enganado. Já está tudo registrado. Não tem o que acrescentar. Então é através da Bíblia que nós nos reconciliamos com Deus. Através do seu Filho, né? Através de Jesus Cristo, que é o Verbo, que é a Bíblia. Né? O Verbo que se fez carne, quer dizer, a Bíblia toda só fala de Jesus Cristo. Lucas fala muito isso, registro. A Bíblia toda fala de mim, Jesus falando. Né? É maravilhoso a Bíblia. É maravilhoso. Pena que as pessoas tenham preguiça de ler a Bíblia e vai pela cabeça dos outros. Que nem piolho, anda pela cabeça dos outros. Né? Não, irmãos, não, nós já temos capacidade para poder saber exatamente o que nós queremos da vida, né? Então nós temos que ler o texto bíblico. Nós temos que ler o texto bíblico, né? E a Bíblia é isso mesmo que Deus deixou para nós. Uma maravilha, né? Uma maravilha. Basta que nós conheçamos para não ser enganado. Nós temos que conhecer a Bíblia para não ser enganado. A menos que você goste de ser enganado. Né? Goste de ser enganado. Né? Hebreus. Vamos ver o que fala Hebreus. Olha o que fala Hebreus. Ok, bem, fala. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, não tem jeito. Nós temos que ouvir a Jesus Cristo. Pastor, eu queria entender o Antigo Testamento. Vê o que Jesus Cristo fala a respeito do Antigo Testamento. Qual que é a interpretação que ele dá. Entendeu? Ninguém interpreta melhor a Bíblia do que Jesus Cristo. Ninguém. Né? Nós temos que entender isso. Que ninguém interpreta melhor a Bíblia do que Jesus Cristo. Mas está à disposição, as pessoas não gostam de ler, né? Não gostam de ler.
E então, se nós buscarmos aprender a palavra de Deus, buscarmos aprender o texto sagrado, dificilmente seremos enganados. A gente vê cada coisa que dá, nossa, até corta o coração. Cada coisa que acontece nas religiões aí, que usam a Bíblia, que até corta o coração. Nossa, não pode ser assim. Mas cada um vai pagar pelo que faz, pelo que fala, né? Então haverá um dia. Irmão, não quer ser enganado? Leia a Bíblia, estuda a Bíblia, estuda o texto sagrado, está tudo registrado. Separa um tempo para não ser enganado. Não adianta falar mal da religião, não adianta falar mal de crente, não adianta. Você tem que conhecer, ter base para poder falar bem ou falar mal. Estuda, leia a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa tua palavra que está aí para todos. Pena que muitos não gostam de ler a Bíblia, mas ela está à disposição para que nós possamos aprender, para que nós possamos repreender o inimigo, tanto o inimigo espiritual quanto o inimigo físico, né? Aqueles que desejam fazer o mal para a nossa vida. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer com que essa palavra ela seja verdadeira na nossa vida, né? Pai, eu quero pedir também por aqueles que sofrem no corpo, doença física, né? O Senhor curava e o Senhor cura, nós cremos nisso. Que o Senhor possa estar curando, restabelecendo a saúde física, dando um tempo de vida com qualidade, mas que não seja conforme nossos planos, mas conforme os planos do Senhor. Pedimos também, ó Pai, por aqueles que sofrem na alma, pois sabemos que Satanás ataca na alma. Satanás tira o desejo, a vontade das pessoas a conhecer a Tua palavra, Pai, a Tua verdade. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, através da Tua palavra, blindar essas mentes para que elas não venham, Senhor meu Deus, a ser seduzidas pelo inimigo, não venha a ser enganado por falsos profetas, por falsos ensinadores da palavra do Senhor. Nós pedimos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pedimos também que o Senhor possa estar abençoando toda a família. Família é projeto do Senhor, né? Que o Senhor possa estar abençoando todas as famílias, Pai. Abençoa também as igrejas locais, porque é onde nós aprendemos do Senhor, né? E que as igrejas cada dia mais anunciem a Tua palavra. Abençoe o governo, abençoe a sociedade como um todo. Em nome de Jesus. Irmãos, olha, Lucas 24:44. Jesus falando depois de ressurreto. Foi isso que eu lhes falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito estava escrito. Ao meu respeito, quer dizer, a respeito de Jesus. Estava escrito na lei de Moisés, que é a Torá. Então a Torá fala de Jesus, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Jesus está falando, olha, estava escrito ao meu respeito na Torá, no Pentateuco. Estava escrito a respeito de mim em Gênesis, em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Jesus fala claramente aqui, ó, Lucas 24:44. Estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quer dizer, o Antigo Testamento todo fala de Jesus. E tem gente que não aceita. E é claro que o Novo Testamento só fala de Jesus. Então toda a Bíblia só fala de Jesus, o verbo que se fez carne. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer a Bíblia antes de criticar, antes de falar mal, antes de acreditar cegamente. Antes de acreditar cegamente, nós precisamos conhecer a Bíblia. Senhor, essa oração que eu faço
Em nome de Jesus. Amém e amém.